Salve, torcedor e amante do futebol. Dessa vez o entrevistado é o atacante Edno, que teve uma bonita história recente com a camisa da Lusa. Nessa entrevista, Edno fala do significado da Portuguesa em sua vida, revela bastidores da sua primeira passagem pela Lusa, como a sua contratação, revela que não queria ter ido para o Corinthians e também explica o polêmico caso do torcedor armado no vestiário da Portuguesa. Fala do chamado caso Everton e diz que viu como injusta a ação da CBF ao rebaixar a rubro-verde. E também fala sobre se conhece o atual elenco da Lusa, sobre planos para o futuro e, é claro, sobre a possibilidade de em breve voltar a vestir a camisa da Portuguesa. E Edno deixa claro que quer se aposentar na Lusa. Ouça tudo isso e muito mais, bem explicado na entrevista que começa agora. Edno, primeiramente, boa noite, né? Agradecer a sua disponibilidade em falar conosco. Como eu faço com todo entrevistado que eu converso, e novamente, como eu repeti com o César, seja ele atuante no futebol ainda, ou ex-jogador, no seu caso, atuante no futebol, o que significa para você, na sua vida, a Associação Portuguesa de Desportos? Bem, a Associação Portuguesa de Desportos significa para mim, né, eu acho que eu tenho gratidão eterna, porque foi um clube que me acolheu, um clube que me deu oportunidade, né? Todo mundo sabe que foi o clube que eu comecei não em categoria de base, o clube não foi meu primeiro clube, mas foi o clube que me deu a oportunidade de naquele momento mostrar o meu talento, o meu futebol, né? E abriu as portas para mim poder aparecer nacionalmente e até internacionalmente. Então foi um clube que, né, fiz história, ganhei título, fiz gols, fui artilheiro e é um clube que eu tenho uma gratidão enorme, porque, né, tenho mais de cento e poucos jogos com a camisa da Portuguesa. Então é um clube que, né, ficou marcado e ficará marcado para sempre na minha vida. É isso que a Portuguesa significa para mim. Na sua passagem pela Portuguesa, qual jogo você pode dizer que foi mais memorável para você? Qual foi o gol mais importante que você fez e o jogo que você mais se emocionou? Se tem como distinguir essas três coisas. Ah, o jogo mais memorável foi Botafogo e Portuguesa no Rio, no Engenhão. E o gol mais importante foi o gol contra o Botafogo. Ganhamos aquela partida, um jogo muito difícil, ganhamos de 1-0, fiz o gol de cabeça, né, no Brasileiro de 2008, na Série A. E, e é isso, eu acho que o gol mais importante, o jogo memorável foi esse. E a partida mais marcante foi, acho que nós e Ponte no Canindé, no Brasileiro de 2011, onde a gente ganhou 2-1, a casa lotada, né, o Canindé lotado, não só da torcida da Portuguesa, mas da Ponte Preta, e foi um grande jogo que não dá para esquecer e ficou marcado. E Edson, depois de 2011, você acabou se transferindo para o Corinthians e eu queria saber como foi essa transação. Se foi algo que você optou até por tentar um outro desafio na carreira, se o clube acabou em alguns pontos forçando realmente que você aceitasse essa transação, como é que funcionou a sua ida para o Corinthians? E queria também que você comentasse como é que foi a sua passagem em 2015 pela Portuguesa. Não foi uma passagem igual em 2011. O que você encontrou de problemas em 2015 que você não tinha em 2011? O que aconteceu de diferente em 2015 para você?
Então, a minha ida pro Corinthians, né, na época tinha o Santos, tinha o Corinthians, e como a Portuguesa tinha uma briga com o Santos, do Ricardo Oliveira, que dizia que o Santos roubou o Ricardo Oliveira, acabaram não me permitindo a minha ida pro Santos. A minha vontade era ter ido pro Santos, né, e surgiu o Corinthians, e só eles me liberavam só para ir pro Corinthians, e, né, claro que foi para dar um salto, um up na carreira, e que todo atleta teria tomado a decisão, até porque ia ganhar 3 vezes mais do que ganhava na Portuguesa. Então, né, foi por isso que fechei a negociação e saí, até porque por questão financeira, né? Então, isso qualquer atleta e qualquer outro profissional de qualquer outra área, seja ele repórter, seja ele um, um cara que trabalha numa padaria, enfim, qualquer outro emprego que você vai ganhar mais, você sempre vai, né, querer dar um salto na tua vida financeira. Isso é normal do ser humano. Mas foi esse o motivo, mas se não teria ido pro Santos. E em relação a 2015, né, que eu voltei, ah, em relação a 2015 foi, né, totalmente um time. Cheguei, era um time muito jovem, um time de muitos garotos, né? Tinha poucos jogadores experientes. E a gente sabe que jogadores novos é bom ter no clube, claro que é muito bom, mas, né, o jogador novo ele não tem essa responsabilidade como um cara mais rodado tem, né? Então, acaba meio que para disputar um Campeonato Paulista com, né, o regulamento do Campeonato Paulista do jeito que é, e times de qualidade, se você não tiver um time experiente e cascudo, as coisas acabam não acontecendo do jeito que você espera, né? E eu cheguei em 2015 de volta e não era uma Barcelusa como a gente foi campeão em 2011. Longe de ser uma Barcelusa, era um time ali totalmente de jogadores que não se conheciam quase, um time montado, né? E claro, o objetivo era que aquele time montado e escolhido a dedo pela comissão técnica que desse certo, mas infelizmente muitas vezes não dá, né? Até porque leva tempo para ter um entrosamento. Então, as coisas não acabaram acontecendo do jeito que das outras passagens aconteceram, mas isso não apaga a minha história na Portuguesa, isso não apaga o que eu fiz, o que eu me dediquei, né? O que fica é realmente o que eu fiz de bom, os gols, o título, né? Isso vai ficar marcado pro resto da minha carreira na Portuguesa, pro resto da vida. Não existiu até uma mobilização de alguns torcedores na internet para sua volta para a Portuguesa agora, né? Seja para o fim do Paulista, quando voltar após essa pandemia, ou até mesmo para a Copa Paulista que vai ser disputada no segundo semestre, provavelmente. Eu queria saber se você conhece esse elenco da Portuguesa que vem jogando o Campeonato Paulista da Série A2 e se você acha que, caso você retornasse à Portuguesa agora, que a sua passagem pela Rubro Verde seria diferente do que 2015. Por conta justamente do que você falou, de jogadores mais rodados, jogadores que já têm mais passagens por clubes, sejam pelo que jogaram o Campeonato Paulista da Série A2, Série A1, Série A3, ou seja, jogadores que já têm mais aquele lado boleiro, né, implantado em si, não são tão jovens quanto os de 2015. Cara, eu vejo que tem uma mobilização da parte da torcida que é a minha volta, né? E isso eu acho legal, né? Claro que se eu voltasse para Portuguesa seria muito bom, até porque eu vou estar em casa, né? Tô perto da minha família. É o clube que, né, eu tenho um carinho enorme e ficaria muito feliz, muito grato. Claro que depende, né, de uma negociação, depende de valores, envolve muita coisa, mas
fico feliz em saber, né, que o torcedor tem esse carinho por mim. E por outro lado, não conheço assim o elenco, né? O elenco atual, né? Não conheço assim, não tenho acompanhado assim, tenho acompanhado meio que de longe assim, né? As notícias, mas não profundamente assim para saber o elenco, o treinador, enfim. Né? Eu acho que se eu voltasse, né, com certeza iria agregar junto com os demais, né? E claro que se estivesse no elenco ia fazer de tudo porque as coisas acontecessem da melhor forma possível, né? Assim como os demais ali estão, né? Então, eu acho que, né, como eu falei, um grupo tem que ser, né? Claro que jogadores jovens, né? Tem que estar no elenco, jogadores, né? Promissor, mas para disputar até mesmo uma Copa Paulista tem que, né, ter um elenco qualificado, até porque as equipes do interior vêm forte e bem preparada. Então tem que ter uma equipe competitiva, uma equipe aguerrida, né, para conquistar o objetivo que eu creio que todo mundo quer, né, é ganhar, ser campeão e ter uma vaga aí novamente no Nacional, né, do Brasileiro da Série D, que esse é o objetivo, até porque o time está em processo de reconstrução e a Portuguesa aos poucos dando os passos, subindo os degraus para voltar às divisões que ela merece, né, e até chegar à principal, que é a Série A. Então, claro que isso é trabalho de formiguinha que todos vão ter que fazer, jogadores, comissão, diretoria, torcida, para que a Portuguesa volte a ser o que ela sempre foi. Edno, sendo bem claro com você, tá? Qual é a vontade hoje que você tem de voltar para a Portuguesa? Você trabalha isso já dentro de você, desse possível retorno? Outra coisa, você pretende jogar futebol até quantos anos? Você teria vontade de, se um dia fosse possível, se aposentar na Portuguesa? A vontade a gente sempre tem, né? De voltar pro clube que a gente gosta. Mas como eu falei, tudo depende de uma negociação, né? A expectativa seria a melhor possível, né? Mas não depende só de mim, depende também do interesse da Portuguesa. Ambas as partes têm que estar na mesma sintonia. E claro, desejo, né, jogar até os 43 anos, é isso que eu coloco em meta, até os meus 43. Mas durante esse período de ainda estar jogando, fazer os cursos da CBF, para que um dia possa virar treinador, né? E, e quando eu completar meus 43 anos, eu com certeza gostaria de encerrar minha carreira na Portuguesa, né? Isso já falo desde sempre, falo que queria encerrar a carreira na Portuguesa. Esse né, vai ser um fato lá na frente, ainda que seja um jogo só para me encerrar a minha carreira dentro do Canindé. Edno, a gente falou sobre aposentadoria agora, né? Mas vamos conversar um pouco sobre como foi quando você chegou para a Portuguesa, como foi a sua contratação pela Portuguesa. É verdade que a Portuguesa enviou pessoas, eu não vou citar nomes agora que eu não me recordo quem foi, mas enviou pessoas para te buscar, se não me engano, em Bauru, para te trazer para São Paulo, para você acabar não assinando contra o clube e assinar sim com a Portuguesa, de tanto que a Portuguesa queria que você fizesse parte do elenco dela? Na verdade eu estava emprestado para o Noroeste de Bauru, era do Atlético Paranaense, e na época
né? Os dirigentes da Portuguesa se dirigiram de São Paulo para Bauru. Conversamos no hotel e fizemos um pré-contrato, até porque havia interesse deles, né? Da compra minha no Atlético Paranaense, né? Então, quando acabou o Campeonato Paulista, eu, né, teria que voltar para Curitiba, porque eu tinha contrato, mais 4 anos de contrato com o Atlético Paranaense, e acabou o campeonato, né? Antes de acabar o campeonato eles vieram, conversaram comigo e aí se dirigiram até Curitiba, onde eles começaram a negociação com o Atlético Paranaense, e quando acabou o campeonato eu tive a notícia que a Portuguesa tinha me comprado e de Bauru me desloquei para São Paulo. Isso foi o que aconteceu, né, na minha negociação. Edno, em uma determinada situação, em 2009, se eu não me engano, é, houve um desentendimento dentro de campo, acho que de atletas com a torcida, e o René Simões deu declarações de que houve ameaças com uma arma de fogo dentro do vestiário. Como foi essa situação? Qual foi a sensação que você teve naquele momento? Você imaginou passar por aquilo? Aconteceu algo parecido posteriormente na sua carreira, o que você viu acontecer? O que você tem para dizer para a gente sobre esse fato, sobre esse ocorrido? Aconteceu que depois da partida, né, o torcedor acabou passando pela segurança, não sei como, e chegou na porta do vestiário, cobrando todo mundo. Até aí tudo tranquilo, cobrar, né? E se alterou um pouco, mas a gente viu que essa pessoa estava um pouco alterada, tinha, acho que, tomado um pouco, bebido um pouco, né, bebida alcoólica e se alterou e aí de repente no vestiário o René pediu para retirá-lo e, e aí a pessoa acabou mostrando a arma ali, aí os segurança conteram, né? Mas foi uma coisa assim que não só para mim, mas para todos que estavam ali não foi legal, né? Não foi legal no momento, mas é coisa do passado e passado a gente tem que enterrar. Foi um fato que aconteceu, mas graças a Deus nunca mais passei por isso e não desejo isso para ninguém, que eu acho que nós temos que viver num mundo, né? Já vivemos num mundo conturbado, num mundo que tantas coisas acontecem, né? E eu acho que eu prefiro a paz, que as pessoas, quando voltarem para os estádios, volte com uma nova consciência e torçam para o seu time, independente de ganhar ou perder, faz parte, né? E prevaleça sempre a paz e acabar com atos de violência, de confusão, que isso não leva nada para ninguém. Eu acho que isso aí estamos, né, como eu falei, num mundo passando tantas coisas e eu desejo que Deus abençoe todas as famílias, isso que eu desejo. Edno, e voltando a falar sobre português, agora um pouco depois desse caso, em 2013 a portuguesa sofreu, acho, na minha opinião, o maior baque da sua história, que foi aquele rebaixamento para a Série B, por conta do chamado caso Everton. E eu queria saber quando chegou isso em você, essa notícia, né, essa informação de que a portuguesa tinha sido rebaixada por um problema bobo, a gente pode dizer, que foi a escalação irregular de um jogador que estava suspenso. Qual foi a sua reação? Qual foi o seu primeiro pensamento? Você enxerga como justa a atitude da CBF de ter rebaixado a portuguesa? É, como você pode esclarecer essa situação em relação ao seu entendimento do que aconteceu no chamado caso Everton? Quando aconteceu esse fato, né,
olhando os fatos, né? Já respondendo no final da tua pergunta, não achei justo o Português ser rebaixado por esse fato, né? Mas o jogador também não tem nada a ver com isso, porque o jogador nenhum fica prestando atenção em cartão vermelho, amarelo. Isso existe dentro de todos os clubes chamado supervisor. O supervisor é o cara que ele tem que cuidar os horários, né? Fazer a lista de concentração, de hotel, fazer a lista de jogadores que estão suspensos, cartão amarelo, cartão vermelho, né? Fazer a lista de várias outras coisas. Então, o jogador ele tem que se preocupar em jogar futebol, né? Muitas das vezes na minha vida também, na minha carreira, aconteceu de eu ter 3 cartão amarelo e eu pensava que ia pro jogo e de repente chegava o supervisor, ó, você tá suspenso. Poxa, nem sabia, falava assim, mas tudo bem, tô suspenso. Então, cabe ao supervisor. Isso é um cargo que todos os clubes têm e o supervisor é que ele é a principal pessoa, né, a cuidar desses fatos, desses documentos, para que nenhum atleta entre irregular, né? Nenhum atleta venha a ser prejudicado e até mesmo, consequentemente, o clube. Então, né, foi um fato que, né, o jogador não teve culpa de nada. O jogador teve ali para trabalhar, mostrar o seu futebol e não sabendo de nada, que muitas das vezes, né, foge da nossa ossada de saber ou não, porque muitas vezes a gente não grava, né? Claro que muitas das vezes a gente, pô, toma um cartão ali num jogo, no outro já, né? Você já presta mais atenção, mas muitas das vezes a gente acaba esquecendo. Então, eu acho que, né, foi injustamente. Até o atleta foi injustamente aí condenado, massacrado por muita gente, sendo que ele não tinha culpa. Edno, vamos falar um pouco sobre o momento atual do país e do mundo, que é essa pandemia que a gente está vivendo. Como que você está encarando essa pandemia? Como está sendo para você, para manter a forma, para se manter apto a jogar futebol? Quais os cuidados que você está tomando, que você está orientando a sua família a tomar também? E como você acha que o futebol volta depois dessa pandemia? Você acha que o futebol deveria passar por uma regulamentação, pelo menos durante 1 ou 2 anos, porque muitos clubes acabaram deixando de arrecadar o que deveria arrecadar por conta desse problema mundial? Ou você é da opinião do futebol voltar e mais pra frente se avalia essa situação? Como é que você enxerga a volta do futebol também após essa pandemia e como você está se cuidando e está se mantendo durante isso tudo? Não, essa pandemia pegou, acho que todo mundo de surpresa, né? Não só nós jogadores, mas o país inteiro, o mundo inteiro. Uma coisa que ninguém esperava, né? Mas eu venho seguindo as orientações, né? Que, que são passadas, né? De lavar bem as mãos com água e sabão, álcool em gel, sair de máscara. É isso que eu venho orientando, né, os meus filhos, minha esposa, meus familiares. E, ao mesmo tempo, tendo uma disciplina, né? Uma disciplina com alimentação, uma disciplina, né, de poder manter a forma física, treinando de segunda a sábado, todos os dias praticamente da semana, só folgando, tirando uma folga no domingo, né? Fazendo trabalhos de fortalecimento, de core, trabalho técnico, trabalho físico, né, de resistência, de força, enfim, tentando manter a forma da maneira que a gente pode, né? Tenho os equipamentos dentro da minha casa
e que eu possa fazer os meus treinamentos, né? E as atividades físicas muitas das vezes estou fazendo fora, né? Correndo fora, né, da minha casa para poder manter a forma. Então, eu acho que, né, esperando toda essa situação voltar, para que a gente possa, né, voltar na ativa e fazer o que a gente gosta, que é jogar futebol. Em relação ao campeonato, quando voltar, né, eu penso que os campeonatos têm que voltar ao normal e que eu sei que a dificuldade financeira dos clubes, não só dos clubes, mas, né, das empresas em si, de, né, não só no lado do futebolístico, mas, né, acho que afetou toda a economia, né, não só do Brasil e do mundo, mas eu vejo que os campeonatos têm que voltar ao normal e a CBF, né, que é a mãe do campeonato, né, do nosso país, vamos dizer nacionalmente, uma instituição que arrecada muito dinheiro, uma instituição que tem, né, tem o seu lado financeiro, vamos dizer, bem requisitado, e que eu acharia que a CBF teria que ajudar os clubes, né, de porte médio para baixo, ajudando a esses clubes se manter, né, ajudando esses clubes financeiramente para que as coisas venham né, venham tomar uma normalidade e voltar ao normal e que os clubes possam aí estabelecer, né, e fortalecer o lado financeiro para que tudo se normalize. Essa é a maneira que eu vejo e eu espero que possa voltar o mais rápido possível. Edno, para terminar então essa entrevista, primeiro agradecer a sua disponibilidade de ter falado conosco. Queria que você deixasse um recado para a torcida da Portuguesa, né, uma mensagem de um dos ídolos recentes da Portuguesa, que é você. E apesar de você já ter falado na entrevista, eu queria que você reiterasse, né, porque o que fica é sempre a primeira ou a última impressão, mas que você reiterasse que está disposto a, a voltar à Portuguesa, aberto a conversas para voltar a jogar pela Portuguesa e falasse novamente que uma das suas vontades seria também encerrar, quem sabe um dia, aí a sua carreira jogando pela Portuguesa e novamente te agradecer pela entrevista dada, viu? Um abraço. Claro, a vontade de voltar é muito grande, né? De voltar a jogar, vestir a camisa da Portuguesa é muito grande. A gente está aberto a conversas, né? A conversar. E mais uma vez digo que, né, que eu quero jogar até os 43 anos e no dia que eu completar 43 anos, que Deus me possa me conceder que eu possa realizar esse momento lá na frente e de eu, né, ter a oportunidade de acabar a minha carreira jogando no Canindé com a camisa da Portuguesa e fechando meu ciclo, a carreira como jogador e retomar a minha vida, né, no meio do futebol, né, sendo treinador. Então, é isso que eu desejo.